Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. E vamos ler os versículos 14 a 16, muito embora eu vou expor o verso 16. Nós vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 16. Aproveito a saudar a todos os irmãos, na paz do Senhor. Nosso retorno nos Estados Unidos aconteceu na semana anterior. Semana passada nós estivemos envolvidos aí com mudanças e tudo mais. E agora já estamos praticamente estabelecidos para mais uma temporada aqui no Brasil, de uns 4, 5 meses. Então, provavelmente, novamente, retornando, vai ser um vai e volta, como os irmãos já estão sabendo desde o início. Nossa temporada de estudos lá fora. Muito bem, vamos ler então 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 16, diz assim: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Irmãos, o que nós temos aqui em mãos, esse verso 16 especialmente, é uma joia literária, é um hino de louvor impressionante à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não temos certeza se foi o apóstolo Paulo ele mesmo que confeccionou esse hino ou se ele utilizou uma espécie de um hino, um cântico primitivo que a igreja de Atos, a igreja do primeiro século, usava nos seus cultos, como nós que cantamos hinos e cânticos dos nossos cultos, eles também faziam isso. E os hinos e os cânticos tinham, como tem, também, além da função de glorificar a Deus, eles também têm a função de ensinar, porque também se prega através da palavra cantada. E aqui, especificamente, nós temos um hino de louvor à pessoa de Cristo e que traz uma informação riquíssima, maravilhosa, extraordinária a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Mas antes de entrarmos nos detalhes, só para situarmos, que eu estou com muita pressa de entrar nesses detalhes, mas eu não posso passar por cima dessas coisas mais introdutórias, a fim de entender dentro do que essa passagem está. Então é preciso lembrar que o apóstolo Paulo estava ensinando Timóteo sobre como escolher os líderes da igreja, os presbíteros e os diáconos. É isso que ele estava tratando aqui nos capítulos 2 e 3 de 1 Timóteo. Ele então enumerou uma série de requisitos. Olha, o homem de Deus ele tem que ser assim, assim, não pode ser assim, não pode ser assim. Ele deu uma série de regras que precisavam ser cumpridas tanto por presbíteros quanto por diáconos. E só são essas duas classes mesmo que existem na igreja pós-apostólica, ok? Porque os apóstolos foram escolhidos diretamente por Deus. Mas, havendo cessado o período apostólico, a igreja, então, sob orientação divina, passa a escolher os presbíteros e os diáconos. Os presbíteros, então, cumprindo a função que era dos apóstolos anteriormente, e os diáconos fazendo aquela função que era dos 7 escolhidos lá em Atos para atender às necessidades. Ficando apenas essas duas funções, não mais por uma escolha divina, direta, mas agora indireta. Ou seja, Deus capacita, Ele comissiona pessoas, a igreja reconhece escolhendo essas pessoas. Por isso, o sistema de escolher presbíteros e diáconos está perfeitamente em acordo com o que está aqui prescrito. Porém, presbíteros e diáconos precisam ter os requisitos aqui do texto. E pastor, nós usamos esse título pastor na igreja presbiteriana, mas na verdade o título do pastor também é presbítero. Portanto, os presbíteros são os pastores, alguns em tempo integral, e outros
em tempo parcial, com suas outras funções, porém também pastoreando o rebanho. Do mesmo modo, os diáconos seguem uma função paralela. Mas por que é que Paulo então diz que a igreja precisava ter esses homens escolhidos? De uma maneira muito clara, muito coerente, muito bíblica. Porque ele disse, ela é a casa de Deus. Ela é a coluna e o baluarte da verdade. Ou seja, para que o mundo conheça a palavra, para que o mundo conheça o evangelho, a igreja cumpre essa função. E por isso ela tem que ter líderes muito bem estabelecidos e fundamentados, para que então o rebanho seja conduzido no sentido de ser a casa de Deus, o lugar de relacionamento fraterno, né, de irmãos, no relacionamento com o Pai, e de ser coluna, fundamento, esteio, estrutura da verdade, e baluarte, escudo, trincheira, vala, defesa da verdade perante o mundo. Mas o motivo maior nem é porque a igreja é isso. É importante, a igreja é isso. Mas o motivo maior é o próprio Cristo que funda, estabelece e sustenta a sua igreja. E por isso então ele passa a descrever o versículo 16. Ele diz, evidentemente grande é o mistério da piedade. E então ele lista 6 eventos da vida de Jesus. E esses 6 eventos são um resumo perfeito, completo de tudo que você precisa saber a respeito de quem Cristo é e do que Ele fez. Por isso que muitas vezes a música, o hino tem esse poder de sintetizar em poucas frases grandes verdades. É isso o que essas 6 expressões aqui denotam. Mas observe que ele diz, evidentemente, e o termo que ele utiliza na língua original é, sem sombra de dúvida, estejam absolutamente certos de que, 2 pontos, grande é o mistério da piedade. Grande é o mistério da piedade. Por que ele usa a palavra aqui, mistério, para então descrever os 6 eventos da vida de Jesus? Porque aqui o sentido de mistério não é de algo oculto. Por exemplo, você pensa logo em, sei lá, uma seita secreta, um ritual secreto, alguma coisa em que só os iniciados têm acesso. Não, não é isso. O sentido aqui de mistério é algo que estava anteriormente encoberto dos homens, porque só Deus conhecia. Mas então, Deus decidiu revelar, Deus decidiu tornar visível, conhecido, Ele apregoou isso para que todos possam conhecer. Então quando ele diz, evidentemente, estejam certos disso, de que grande é o mistério da piedade, está dizendo, estejam certos de que Deus revelou isso. Isso não está mais oculto, isso não está mais escondido, isso esteve escondido no Antigo Testamento parcialmente, embora, como eu já mesmo li na nossa liturgia, falando de Isaías 53, viram como já havia uma previsão de que Cristo morreria, Cristo carregaria as nossas dores, de que Ele seria moído pelas nossas iniquidades, mas isso ainda estava como que encoberto. Então, no tempo certo, na hora certa, Deus revela o mistério. E glória a Deus por isso, porque esse mistério já está revelado. E está acessível a todos nós. Que mistério é esse? Ele diz, o mistério da piedade. Piedade é a descrição de uma vida agradável, plenamente agradável a Deus. É essa expressão que está por trás desse termo, traduzido para o português, piedade. Quer dizer, uma vida perfeitamente agradável a Deus. Quem é que pode oferecer uma vida perfeitamente agradável a Deus? Evidentemente, nenhum ser humano. Mas Jesus ofereceu. Ele ofereceu, o Filho de Deus que se fez carne, ofereceu a Deus uma vida perfeitamente agradável. Então o que é o grande mistério da piedade? Nada mais é do que a história revelada de Jesus Cristo. A vida
do nosso Senhor Jesus Cristo. Segue então as 6 declarações, vamos lê-las e então considerá-las uma a uma. Ele diz: evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Essa estrutura, como eu disse, possivelmente fosse um cântico primitivo da igreja de Atos, da igreja do primeiro século, um cântico que instruía os novos membros principalmente. Muitas vezes as canções da igreja primitiva serviam para instruir os novos membros. Eles vinham à igreja, eles aprendem, nem todos podiam ir para casa com a Bíblia embaixo do braço, não havia Bíblia impressa, né, como nós temos hoje, muito menos iPad, muito menos celular, né, para poder levar onde quiser. Então, uma maneira de levar a Bíblia consigo era cantando. Era aprendendo esses hinos e então, dessa maneira, aprendia-se a Bíblia. Cantando salmos, cantando trechos do Novo Testamento. Provavelmente esse texto aqui tivesse essa função de ensinar os novos membros sobre as grandes virtudes de Cristo, sobre os grandes feitos de Cristo. Porque não há nada mais importante que eu e você precisamos saber do que os grandes feitos de Cristo. E aqui estão eles, os 6 grandes feitos de Jesus Cristo. E a estrutura do cântico é muito parecida, essa estrutura, com outras passagens bíblicas que descrevem uma espécie de V. Não é um V de vitória, né? Mas esse V, na verdade, não é uma inicial de alguma palavra. Significa apenas um lado que desce, outro lado que sobe. Porque a vida de Jesus tem essa sequência. Do mais altos céus até o mais fundo dos abismos, né? Morte de cruz. Desceu ao Hades, sepultura, e depois a subida vertiginosa, vitoriosa dele. Vejam outra vez Filipenses 2, de 5 a 10, como ele faz a mesma coisa, mostrando, desceu e depois subiu. Nós lemos na liturgia, mas vale a pena dar uma olhadinha de novo. Olha, Filipenses 2, de 5 a 10. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes, aí começa a descida, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, vai descendo, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Chegou ao fundo do poço. Aí então começa o movimento de subida. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí está o V, né? Vai descendo, e depois a vitória, a subida, a conquista, até o mais alto dos céus, até o senhorio absoluto. O credo apostólico, que os irmãos, claro, conhecem, que não foi provavelmente escrito pelos apóstolos, mas é tão antigo quanto os apóstolos, porque ele vem do primeiro século. O credo apostólico tem essa mesma estrutura, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aí passa a falar do Filho. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, onde está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então, essa jornada de Cristo, do mais alto dos céus ao mais profundo da humilhação, da dor, da vergonha, e por sua vez retornando
uma posição ainda superior à que ele tinha antigamente, essa jornada de Cristo é algo amplamente celebrado em todo o Novo Testamento. É o resumo da fé cristã. É o resumo do que significa ser cristão, do que nós cremos. Nós cremos nessas grandes verdades. Quais são elas então? A primeira delas é justamente manifestado na carne. Aquele que foi manifestado na carne. Um dos grandes temas do Novo Testamento é a encarnação de Cristo. O Verbo, João diz, se fez carne e habitou entre nós. Assumiu a natureza humana. Jesus não apenas se assemelhou a homens, ele não desceu aqui e assumiu uma forma externa humana, fictícia, irreal, não. Ele entrou pela porta comum, pelo nascimento comum, gravidez, né? Parto, bebê. Ele experimenta, ele carrega consigo o que nós somos. Por isso, grande é o mistério da piedade. Por que esse Deus tão grande, tão absoluto, tão soberano, tão sem necessidade de fazer nada disso, resolve passar por toda essa experiência dramática, sofrida? Isaías 53 fala isso, né? Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e humilhado, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Geralmente, meus irmãos, nós pensamos que a única dificuldade que Cristo enfrentou foi quando ele esteve crucificado. Isso é um engano. O sofrimento de Cristo não começou quando ele foi à cruz. Ali, o sofrimento de Cristo se consumou. O sofrimento de Cristo iniciou quando ele se fez homem, quando ele se esvaziou da sua glória, não da sua divindade, mas da sua glória, dos seus direitos, das suas prerrogativas divinas. Disso ele se desviou, ele se esvaziou. Não da sua glória, não do seu poder, não da sua essência, mas se esvaziou de ser reconhecido como Deus. A cruz de Cristo começa em Belém. E uma vez até pregando aqui sobre o Natal, eu disse, por isso eu acho que ele foi colocado uma manjedoura, né? Talvez um objeto de madeira, era seu destino, desde o começo. Ir ao madeiro, ir à cruz. Manifestado na carne significa isso, aquele que sofreu, do início ao fim da sua vida, por nós. Aquilo não foi um sofrimento aleatório, aquilo não foi uma coisa que acontece de forma randômica, aquilo foi algo necessário, planejado. Cada passo de sofrimento do cordeiro que estava indo para o matadouro, e que sempre soube que estava indo para o matadouro. Tem hora que conhecer o futuro não é uma coisa muito boa, não é? Todo mundo quer saber o futuro. O que vai acontecer comigo amanhã? Será que eu vou ficar rico? Será que eu vou casar, né, com uma mulher bonita? Eu me dei bem, viu? Coitada dela. Será que... Mas e quando sabemos do mal que nos espera?
da doença. Tem hora que é uma bênção não saber o futuro. É uma bênção de Deus não saber o futuro. Mas Jesus não podia ter essa bênção, porque desde o início ele sabia que a cruz era seu destino. Então, meus irmãos, ele foi crucificado centenas de vezes, milhares de vezes. Você me entende? Aqui, sabendo, dia após dia, que aquele era seu destino. Isso é o que significa homem de dores e que sabe o que é padecer. Grande é o mistério da piedade, de alguém dessa estrutura, dessa divindade, mas que se sujeita a se tornar um homem de dores. O primeiro elemento da vida de Cristo, que nunca pode ser esquecido e que sempre deve ser proclamado, é manifestado na carne. Mas o segundo é sua grande vitória. O texto diz: justificado em espírito. Justificado em espírito. Essa expressão aponta para a grande vitória de Cristo sobre a morte. Sim, meus irmãos, Cristo sentiu a picada da serpente em seu calcanhar. E isso foi a cruz. Ele agonizou lá sobre a amarga cruz. Mas a derrota se tornou vitória ao ser justificado em espírito. Essa expressão não dá a ideia de que o Espírito tenha defendido Cristo, sua inocência. Não é esse o ponto. O ponto é que ao ressuscitar Jesus, e quem ressuscita Jesus é o Espírito, eu já vou provar isso, quem ressuscita Jesus é o Espírito. Então, ao ressuscitar Jesus, por isso justificado em Espírito, significa que sua morte valeu, significa que a dívida foi paga e foi aceita pelo credor. Ou seja, Cristo morreu para nos resgatar. Mas para quem ele pagou o resgate? Antigamente as pessoas acreditavam que ele tinha pago o resgate ao diabo. Pode ser que muitas igrejas ainda preguem algo assim. Jesus morreu na cruz para pagar ao diabo. Ou seja, ele nos comprou do diabo. Foi lá e fez uma barganha, disse: quanto é que você quer? Né? Pega aqui e tal, então eu vou comprar o meu povo de você. Não, Jesus não nos comprou do diabo. O diabo não tinha esse direito sobre nós. Deus é o dono de todas as coisas. O diabo é um usurpador. Ele exerce a autoridade usurpada sobre os homens, mas não ao ponto de poder barganhar com Deus. Na verdade, a força do diabo é a própria lei de Deus, a própria justiça de Deus. Então, Cristo só pôde ter pago um resgate ao próprio Deus. Ele se oferece na cruz ao Pai, para satisfazer a justiça de Deus. E ao ressuscitar dos mortos pelo Espírito Santo, isso está então plenamente justificado. De maneira que todo o seu sofrimento não foi vão, mas foi plenamente válido, legal, perante os olhos e a lei do Supremo Juiz. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, Paulo mostra que foi o Espírito que ressuscitou a Cristo. Veja, Romanos 8, 16 diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós, ou que em vós habita. O Pai ressuscitou o Filho através do Espírito Santo. E agora ele diz: do mesmo modo, vocês que têm a habitação do Espírito vão ressuscitar também. E vão experimentar, antes mesmo da morte, uma vivificação espiritual pelo Espírito Santo.
Dar vida é função do Espírito. É Ele quem dá vida. É sua função na obra da Trindade. Ele aplica a vida. Então, Ele é quem ressuscita Cristo dentre os mortos. Por isso a expressão justificado em espírito significa ressuscitado. Então até aqui, meus irmãos, nós já temos duas palavras para descrever a jornada de Cristo. A primeira palavra é sofrimento, manifestado na carne. Mas a segunda palavra é vitória, justificado em espírito. E a terceira palavra é senhorio, por causa da expressão contemplado por anjos. Contemplado por anjos, sem dúvida, é a frase mais difícil de interpretar aqui em todas essas 6. Mas o que será que Paulo quer dizer com isso? Literalmente ele falou visto por anjos. Contemplado é uma ideia assim mais, sei lá, de ficar parado, olhando, mas a ideia é visto, quer dizer, os anjos o viram. Então a pergunta que fica é, que anjos e quando? Quem são esses anjos aqui que viram a Jesus, né? E quando foi que eles o viram? E qual a importância disso? Afinal de contas, qual a dificuldade que os anjos teriam em ver Jesus? Eles não poderiam vê-lo o tempo todo? Então, por que é que essa frase é importante aqui? Visto por anjos, contemplado por anjos, logo depois de manifestado na carne, ou seja, seu sofrimento, logo depois de justificado em espírito, ou seja, sua ressurreição, sua vitória. Então nós temos que dividir essa interpretação em duas partes, e eu creio que essas duas partes estão realmente embutidas nesta frase, contemplado por anjos. A primeira tem a ver com os anjos bons. Os anjos bons contemplaram Jesus do início ao fim, não foi? Quem foram os primeiros que foram lá ver Jesus nascer? Os anjos. Eles apareceram lá e cantaram, glória a Deus nas maiores alturas. Estavam presentes, foram testemunhas de que Jesus Cristo nasceu aqui nesse mundo. E quando Cristo ressuscitou, eles também são os que vão lá ao túmulo e anunciam a Maria Madalena, anunciam a Pedro. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou e vai adiante de vocês para a Galileia. Então o sentido aqui de que os anjos ouviram é o sentido de que os anjos bons têm uma enorme vontade de conhecer mais a respeito da obra de Cristo, do que Cristo fez aqui. Para você entender o que eu quero dizer, você vai ter que ler outra passagem comigo, que está lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versos 10 a 12. Eu entendo que essa passagem nos explica a primeira parte dessa declaração que nós vimos. 1 Pedro 1, de 10 a 12. Ele diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles, aos profetas, foi revelado que não para si mesmo, não para Isaías, Jeremias e tal, mas para vós outros, para vocês que estão lendo agora o Evangelho, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas, olha essa expressão aqui, que os anjos anelam perscrutar. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Talvez você já tenha ouvido em vários lugares por aí a seguinte expressão: olha, nós devemos pregar o Evangelho porque até os anjos querem pregar o Evangelho. Não, isso não é verdade. Em lugar nenhum na Bíblia se diz que os anjos querem pregar o Evangelho. Não é a função deles e provavelmente nem seja o anseio deles. Não é esse o ponto. Quando o texto diz aqui
coisas essas que os anjos anelam perscrutar, isso quer dizer que eles querem entender mais. Perscrutar é analisar, é entrar nas profundezas daquela declaração. Eles querem compreender mais esse mistério. Então é simples de entender. Nem os anjos compreendiam o Evangelho antes que Cristo viesse, nascesse, morresse, ressuscitasse. Nem os anjos sabiam desses detalhes todos, que ele seria, que o Filho de Deus se tornaria carne, que o Filho de Deus iria à cruz, que o Filho de Deus ressuscitaria ao terceiro dia. Os anjos não entendiam isso, e quando isso aconteceu, eles ficaram admirados. Esse é o sentido de contemplado por anjos, visto por anjos. Os próprios anjos vieram vê-lo nascer, estavam todos lá, ele nasceu, o que será que vai acontecer? Ele ressuscitou, eles estão ali também, eles estão sempre presentes. Eles querem compreender mais as grandezas do Evangelho. Agora aqui você percebe uma coisa importante, a posição que pela misericórdia de Deus eu e você ocupamos na história da redenção. Nesse sentido, nós estamos acima dos anjos. Não em poder, não em santidade, nada disso. Mas pelo privilégio de conhecer de primeira mão o Evangelho. O Evangelho foi pregado diretamente a nós. Ele veio como uma espada flamejante ao nosso coração. A experiência que nós tivemos de ouvir o Evangelho em primeira mão, os anjos nunca terão. Eles nunca saberão o que é isso. Eles nunca experimentarão esta glória. Coube a eles contemplar e reconhecer e glorificar as grandezas de Deus através do Evangelho. Mas não foram só os anjos bons que o contemplaram. Não foram só os anjos bons que o viram. Os maus também. Os caídos também. Mas aí é outra história. Aí é totalmente ao inverso. Porque esses, na verdade, viram o seu destruidor. Esses, quando pensavam que tinham obtido a maior das vitórias, quando viram aquele homem que se dizia Filho de Deus ser traído, ser cuspido, ser humilhado, ser maltratado, ser ferido, carregar uma cruz pelas ruas de Jerusalém e ser pregado numa infame, vergonhosa cruz, pena de morte. E acharam que quando isso aconteceu, eles tinham obtido a maior das vitórias. E num sentido eles obtiveram. Mas não podiam entender que aquilo também era a maior das derrotas que eles sofreriam. Eles estavam picando o calcanhar do Messias, o descendente, não percebiam que no mesmo ato, na mesma história, a cruz esmagava a sua cabeça. Colossenses 2,15 diz isso, né? Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então, o visto por anjos, da perspectiva dos caídos, dos derrotados, é olhar de baixo. Não é olhar de cima, é olhar de baixo, de quem olha para um pé que está pisando em sua cabeça, de quem olha para um poder avassalador que passou por cima deles e os arruinou total e definitivamente. É por isso que ele foi visto por anjos. Tanto pelos bons, que o glorificaram e querem conhecer mais essa grande virtude de Cristo, quanto pelos maus, que humilhados debaixo do poder conquistador do Senhor Jesus, precisam reconhecer o senhorio de Cristo. E essa é a terceira palavra aqui, senhorio. Sofrimento,
Ressurreição, vitória, senhorio. Mas em quarto lugar, meus irmãos, sigamos a passagem, e ela então diz que o Senhor Jesus foi pregado entre os gentios. E é claro, o resultado direto da obra de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, de ele ter despojado os principados e potestades, é garantir que o Evangelho seja pregado em todas as nações, em todas as etnias, que é o termo usado aqui, gentios, etnias, a todas as nações. É por isso que Cristo ressuscitado aparece aos discípulos dizendo o quê? Eu tenho agora toda a autoridade nos céus e na terra. Sou eu quem mando. Eu sou o chefe. Ninguém acima de mim. Eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Vão, portanto, e preguem. Isso agora é possível. Isso agora é legal. Isso agora é norma. O Evangelho é para ser pregado entre os gentios, entre as nações, em todos os lugares. E porque isso é conquista de Cristo. Talvez você não perceba isso, porque você às vezes quando vai pregar o Evangelho para alguém, você às vezes faz isso de uma maneira até meio temerosa, né? Não sabe se vai magoar, não sabe o que vai acontecer, e você fica ali, será que falo, será que não falo, será que anuncio, será que não anuncio? O ponto é que você não pode cercear Cristo do direito dele. É direito de Cristo que o Evangelho seja pregado entre os gentios. É direito. Ele conquistou isso por sua morte, por seu sangue, por seu sofrimento, por sua ressurreição. Então prega a palavra. Porque você não pode roubar Cristo desse direito que ele tem. É minha e sua responsabilidade pregar entre os gentios. Porque Cristo tem esse direito. E se eu e você somos cristãos, nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Simples assim. Sem enrolação. Esse é o ponto. A vitória de Cristo garante e determina que o Evangelho seja pregado entre os gentios. Aquelas antigas nações que viviam nas trevas, quando só Israel conhecia a luz do Senhor, agora compartilham da mesma luz que brilha toda a terra, em todo o mundo. Então, como Deus diz ao profeta, abra sua boca, eu encho. Fala e não te cales. Deus disse a Paulo, né? Tem muito povo nesta cidade. Não fecha essa boca, Paulo. Paulo diz em Romanos capítulo 1, eu sou devedor. Eu sou devedor de gregos e de bárbaros, de judeus, de gentios. Eu sou devedor. Por que eu sou devedor? Porque eu devo a eles, eu devo a Cristo. É o direito de Cristo, não deles necessariamente, não das pessoas. O direito de que o Evangelho seja pregado é um direito de Cristo. Ele conquistou. Paulo falou, eu sou devedor, eu tenho que pregar. Tudo quanto é em mim, eu estou disposto a pregar esse Evangelho. Mas, meus irmãos, não apenas, e aqui é o que há de mais espetacular, extraordinário, não apenas o direito de pregar o Evangelho foi conquistado por Cristo, como a eficiência, a eficácia, a garantia. O texto diz, crido no mundo, pregado entre os gentios, crido no mundo, passado. Isso já é realidade. Ou seja,
O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não sou eu o poder, não é o meu método, não é a minha técnica, não é o apelo, não é o, marketing. É o Evangelho. É Ele que é o poder de Deus. Quando Ele é pregado, a garantia é o próprio Deus, de que os seus escolhidos ouvirão, se quebrantarão e confessarão que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu falo isso, sempre repito. Só tem um jeito do Evangelho não dar resultado se ele não for pregado. Se a igreja negar o direito de Cristo de que o Evangelho seja pregado, não vai dar resultado. Mas cuidado, porque aí as pedras clamam. Mas se o Evangelho é proclamado, uma vez que ele é o poder de Deus, então, crido no mundo é a consequência necessária, lógica e necessária. Olha as palavras até aqui, meus irmãos: sofrimento, manifestado na carne; vitória, ressurreição; justificado em espírito; senhorio, visto, contemplado por anjos; direito, pregado entre os gentios; direito, garantia, crido no mundo. E só falta uma, e ela é a maior de todas. O texto diz: recebido na glória. E a palavra é justamente glória. É uma descrição da ascensão de Cristo e da posição que Ele ocupa desde que morreu, ressuscitou e voltou aos céus, na contrapartida do V, depois de descer ao mais fundo do poço da humilhação. Então Ele vai subindo, até chegar à destra de Deus, sentado ou em pé. Às vezes a Bíblia fala sentado, fala em pé. Das duas formas quer dizer à direita do Pai, ou seja, quem manda é Ele. O Pai disse: filho, aqui está o cetro, é com isso que eu governo o universo, é teu. Você vai reinar até subjugar todos os inimigos, depois você me devolve. Esse é o tempo em que Cristo tem o cetro em sua mão. Quem manda é Ele. Em glória, em poder, em majestade. Irmãos, a certeza que nós temos de que Cristo está assentado à direita de Deus é a de que esse mundo não é, apesar de parecer, mas não é uma locomotiva fora dos trilhos. Sim, parece muitas vezes uma locomotiva fora dos trilhos, mas não é, porque tem alguém no comando, tem alguém acima dos céus, com o governo em suas mãos, conduzindo todo esse caos para um grande, monumental, glorioso final. E só isso é a garantia, porque se Ele não estivesse lá, nós não teríamos jamais essa certeza ou essa garantia. Este mundo segue o rumo dos planos e dos propósitos de Deus. E esses planos e esses propósitos são todos eles misericordiosos, graciosos para conosco. Nunca levando em conta nossos méritos, mas sempre levando em conta sua graça e sua misericórdia. O que isso vale para nós? Eu já falei muitas coisas ao longo aqui da exposição, nós vamos relembrar então o que o sofrimento de Cristo significa para nós. Cura. Suas chagas nos curam, nos livram do pecado, nos tornam justificados diante de Deus. O que sua vitória, o que sua ressurreição garante para nós? Vitória também. Agora, numa vida vitoriosa contra o pecado,
disponível, possível, toda acessível ao crente. O poder da ressurreição de Cristo é o poder que nos vivifica para uma vida de santidade. E ressurreição vindoura, porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. É isso que sua ressurreição significa para nós. O que seu senhorio foi contemplado por anjos, né? Tanto pelos bons quanto pelos maus. O que esse senhorio significa para nós? Segurança. O poder de Cristo sobre as hostes infernais garante que o maligno não nos tocará. Garante que o Senhor nos guardará e livrará do maligno e nos conduzirá ao seu reino celestial. Seu senhorio nos dá segurança. O que seu direito de que o evangelho seja pregado entre os gentios significa para nós? Missão! A nossa missão de levar o evangelho, de anunciar e de fazer valer o direito de Cristo. O que sua garantia, crido no mundo, significa para nós? Descanso. Não somos nós quem fazemos a obra. Não somos nós quem convertemos os corações. Nós anunciamos, testemunhamos, mas descansamos naquele que pode ressuscitar mortos, espiritualmente falando, daquele que pode dar a luz a quem está nas trevas. Só Ele pode isso. E o que seu estado de glória, assentado à direita de Deus, significa para nós? Futuro. Há futuro. Existe esperança. Esse mundo não está desgovernado. Antes, está nos trilhos de Deus, conduzindo à glória à qual nós também iremos, e da qual nós também participaremos, por sua graça e por sua misericórdia. E aí, concorda? É ou não é grande o mistério da piedade? É ou não é extraordinário esse mistério da piedade? Glorifiquemos a Deus, então, por tanta benevolência para com a nossa vida e por tanta certeza que nós temos nele de vivermos aqui para a sua glória. O adoremos assim.